Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos da atuação da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje vamos saber um pouco mais da história de Bauru e da sua relação com pesquisas da universidade. Para falar sobre esse tema, o Diálogos recebe o bauruense Célio José Losnach, que também é professor de História da Unesp em Bauru. Professor, muito obrigada por aceitar o convite aqui para participar do Diálogos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bauru foi fundada em 1896. São 116 anos de uma história que transformou a cidade em uma das principais do Centro-Oeste paulista. História que começa com a Marcha para o Oeste, criada pelo governo Getúlio Vargas para incentivar a ocupação da região central do Brasil. Professor, por que a história de Bauru é um importante tema de pesquisa? Bom, para começar, é importante esclarecer que, a rigor, a história de todas as cidades é importante. Todas as cidades merecem ser pesquisadas e compreender o processo de formação como maneira de a própria sociedade local, ou a comunidade local, entrar em contato com o seu passado e com a sua história. No caso de Bauru especificamente, nós temos uma particularidade. No decorrer do século XX, ela é uma das principais cidades do estado de São Paulo. E aqui, em Bauru, se concentraram alguns movimentos importantes, como, por exemplo, a imprensa, a formação urbana, o sistema de transporte, no caso das ferrovias, e, portanto, Bauru serve como exemplo, como referencial para entender esses processos que ocorreram em todo o estado de São Paulo. Professor, e como que você teve essa iniciativa de começar a estudar os jornais de Bauru? Na verdade, surgiu há um bom tempo quando eu fiz a pesquisa de doutorado. O objetivo era entender o processo de formação urbana a partir dos anos 50. E eu escolhi os jornais como principal fonte de pesquisa. Por quê? Porque um aspecto da imprensa escrita é o registro do cotidiano da cidade, não só do que acontece, no seu sentido dos fatos, mas dos desejos, das expectativas, dos projetos políticos. Então, nesse sentido, a sociedade registra no jornal o que ela deseja para a cidade e o que ela não deseja, porque ali também estão as críticas. Então, esse foi o meu ponto de partida. Tentar entender o debate sobre a cidade de Bauru nos anos 60 e 70, a partir da imprensa. E hoje o senhor desenvolve uma pesquisa, descobrindo um pouco Bauru dos anos 1889 a 1930. Explica o que é esse estudo. Bom, o ponto de partida foi entender um processo de surgimento das cidades do oeste de São Paulo. Como você já apontou, Bauru surge no final do século XIX. Várias cidades nessa região do estado surgiram em um período muito próximo. E várias outras para o lado oeste surgiram décadas depois, nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30. Marília, por exemplo, se tornou município em 1928. E a imprensa era um material importante para entender algumas dinâmicas, alguns acontecimentos, como, por exemplo, as reivindicações para a melhoria dessas cidades, o registro do debate político, a existência dos partidos, o que esses políticos desejavam para a cidade, as reclamações das pessoas comuns em relação aos problemas da cidade. Então, essas expectativas e essas projeções eram registradas na imprensa, da mesma maneira que são hoje. Mas hoje nós temos outros canais para a expressão dessas informações e desses debates. Temos a TV, temos o rádio, temos a internet. Então, o que é significativo no início do século XX, que o principal meio de comunicação, mas também o principal meio de expressão da reflexão sobre a sociedade estava no impresso, nos livros, nas revistas e nos jornais. Venho trabalhando com jornais publicados
em várias cidades, uma delas Bauru, a partir de 1907. Porque o primeiro jornal publicado em Bauru surgiu em 1906, mas não existe mais arquivo. Ele não foi conservado, desapareceu. O primeiro em que nós temos em arquivo é o O Bauru, que surgiu no segundo semestre de 1907. Basicamente, jornais. E o que esses jornais eles vêm revelando sobre a cidade, né? Além de falar um pouco do dia a dia, né, do cotidiano das pessoas, as reclamações, que outros assuntos eram abordados? Por exemplo, eles revelam que nós temos uma ideia de que a cidade sempre existiu, de que a cidade está pronta e disponível para os moradores, para os usuários. E nos esquecemos que as cidades atuais têm inúmeros problemas, que nós estamos constantemente observando no cotidiano. No início do século e no início da vida dessas cidades, esses problemas também aconteciam. Ausência de hospitais e melhoria, então reivindicações para a construção de hospitais, reivindicações para construção ou reformas das cadeias, das praças públicas, o que se chamava do passeio público, um lugar para as pessoas se encontrarem no fim de semana. A melhoria das condições das ruas, hoje se reivindica asfaltamento. No início do século era sarjeteamento, abaulamento das ruas, para que elas dessem maior conforto às pessoas e aos transportes, né? Esses são alguns dos exemplos que nós encontramos nos jornais sobre Bauru e também sobre outras cidades. E em relação assim, a outras regiões, né, do Brasil e também em relação ao mundo, havia espaço para temas internacionais, vamos assim dizer? Sim, é possível perceber que esses jornais publicavam matérias referentes à cidade, à região correspondente a essa cidade, ao estado de São Paulo, ao Brasil e ao mundo. Mas eles não eram rigidamente iguais. Havia jornais mais locais, que se restringiam a notícias mais restritas à própria cidade, mas havia outros jornais cosmopolitas, que buscavam informar os leitores do que acontecia no mundo. Porque é importante observar, a força da economia no início do século é o café. Então, um fazendeiro, produtor de café, que morava em Lins, morava em Pirajuí, morava em Araçatuba, ele tinha que estar a par sobre novos equipamentos, sobre a cotação, sobre a política do governo federal em torno do café, sobre as tendências econômicas internacionais. Então, já nesse período, há uma informação sobre essas coisas. Por exemplo, a cidade de Lins era como município, um dos maiores produtores de café no início do século, mais particularmente nos anos 20. Então, há muitas matérias sobre feiras industriais na Alemanha, em outros países da Europa, sobre novas técnicas agrícolas, tanto de tratamento das plantas como de tecnologia, porque esses leitores dessas localidades, embora estivessem longe dos grandes centros, estavam conectados ao mercado econômico internacional. Então, eles demandavam informação sobre o que acontecia em vários níveis. Tá certo. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos e hoje a nossa conversa com o bauruense Célio Losnak, professor da Unesp, pesquisador da memória e das representações sociais nas produções impressas do Oeste Paulista. Bauru tem hoje cerca de 344 mil habitantes, uma população que se formou com a migração de pessoas vindas de outras partes do país com esperanças de melhores condições de vida. Além dos italianos, espanhóis, portugueses, japoneses e árabes que vieram em busca de trabalho, nas lavouras e no comércio. Professor, de acordo com a sua pesquisa, como que a sociedade bauruense se formou no começo do século XX? A partir do amálgama de todas essas influências que você já comentou. Então, não só de estrangeiros, mas também paulistas que vieram das regiões mais antigas.
Então, os primeiros fazendeiros e muitos chamados pioneiros que participaram do processo de formação dessas cidades, não só de Bauru, mas de toda essa região do estado, vieram das áreas mais antigas, como Campinas, Piracicaba, Itu, vieram de Minas Gerais, mas também vieram do Nordeste, Bahia e outros estados do Nordeste. Então, a partir da participação diferenciada desses segmentos, porque alguns vinham como empresários, principalmente relativos aos do estado de São Paulo, outros como pequenos proprietários que tinham propriedade nas regiões já de produção do café e buscavam áreas novas buscando novas oportunidades e terras mais baratas. E parte dessas pessoas iam para o campo, parte iam para as cidades. E Bauru se caracterizou por ter um perfil eminentemente urbano. Desde o início do século, a percentagem de população urbana ela é significativamente maior do que as outras cidades. Então, embora ela tivesse agricultura desde o início, embora ela tivesse café desde o início, ela se caracterizou por atividades urbanas. E parte desses imigrantes atuaram nas atividades urbanas. E a principal delas nesse período é a ferrovia. Então, essas pessoas vieram para trabalhar na construção da ferrovia, posteriormente serem funcionários e atuarem em atividades ligadas à ferrovia, como hotéis, restaurantes, comércio e empresas que trabalhavam no comércio entre as regiões, que faziam a mediação por Bauru. E nas páginas dos jornais, né, que o senhor e seus alunos vêm estudando, como que era retratado esse dia a dia urbano de Bauru? Bom, é importante deixar claro que normalmente o jornal ele tende a trabalhar com a idealização, com a expectativa das pessoas e dos grupos sociais, tanto no passado quanto no presente. E aí você usou a palavra representação, né? Que é um conceito com que eu trabalho. Quer dizer, a imprensa ela registra uma determinada interpretação sobre a realidade. E, nesse sentido, todo jornal ele é resultado de uma determinada interpretação, de um determinado recorte. Mas, apesar disso, é possível observar algumas contradições. Então, do mesmo modo que nós identificamos hoje conflitos na cidade sobre como se comportar nas ruas, e os diferentes grupos, como os grupos mais pobres, considerados marginais, considerados inconvenientes, e os setores mais ricos, mais requintados, mais sofisticados, essas tensões também existiam no início do século. Então, por exemplo, podemos encontrar registros de notas policiais sobre bêbados. No jornal O Bauru, no início mais ou menos de 1908, 1909 e 1910, há uma recorrência de notas sobre ex-escravos encontrados bêbados e sendo presos. Tinha foto, professor, sobre isso ou não? Não. Há um limite tecnológico. A foto ainda, ela praticamente não aparecia nesses jornais. A foto começa a ter uma certa difusão mais ou menos nos anos 20, no caso do interior. Mas havia sempre a referência a esses bêbados como negros, negro e negra, remetendo ainda a uma visão do período escravocrata. Então havia, para os padrões de hoje, o que a gente poderia dizer politicamente incorreto. Eram claramente discriminadores, mas perfeitamente aceitável naquela época. E essa discriminação também ocorria com os estrangeiros, os imigrantes? Diretamente não, mas é possível perceber que os espanhóis, os japoneses, os árabes raramente apareciam nos jornais. Então havia uma presença da população de origem brasileira, alguns portugueses de status social alto que faziam parte da elite. Então, a maior parte dos leitores desses jornais, nos anos 10, era componente da elite.
E, portanto, eles registram uma visão da cidade a partir dessa perspectiva. Totalmente elitista, então. Então, é possível identificar reclamações sobre comportamentos considerados inadequados para a cidade. Existia uma palavra para isso no início do século. Essas pessoas, comportamentos da não urbanidade, né? As pessoas precisavam ter urbanidade como um comportamento típico da cidade, ou seja, comedido, bem vestido, educado, segundo a perspectiva dessas elites. E o meio rural não aparecia? Eventualmente algum crime, eventualmente notícias sobre as questões econômicas da produção, mas o espaço rural como um lugar em que a sociedade existia, que os acontecimentos ocorriam, era minoritário. Mas eu diria que se nós observarmos os jornais hoje, essa característica também permanece. A diferença é de que naquela época a população rural era muito maior. Havia também uma presença mais importante dos distritos, dos bairros rurais, porque além dos centros dos municípios, era comum, e a gente ainda encontra remanescentes desses bairros rurais, desses distritos que reunia a população rural. Mas ainda assim essa população praticamente não aparecia. O campo aparecia quando, já mais tarde, nos anos 10, nos anos 20, quando comentavam, por exemplo, sobre a necessidade de melhorar as estradas para se chegar a esses bairros, para escoar a produção das fazendas até as cidades onde estavam situadas as estações ferroviárias. O Diálogos faz uma pausa e já volta. Não saia daí. O Diálogos está de volta e ainda no clima de aniversário de 116 anos de Bauru, o assunto de hoje é a pesquisa desenvolvida na Unesp sobre a cidade. Quem conversa com a gente é o professor e pesquisador da Unesp, Célio José Losnack. A história de Bauru está diretamente ligada à história das ferrovias. Aqui era a sede da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que ligava a região ao Mato Grosso do Sul. Algumas pessoas chamavam esse percurso de Trem do Pantanal. Bauru também concentrava um entroncamento ferroviário. Daqui partiam trens para a capital paulista e cidades do interior. Professor, a gente já comentou um pouco sobre a relação, de Bauru com a ferrovia. O que mais a sua pesquisa identificou? O ponto de partida para minha pesquisa com memórias de ferroviários partiu de uma entrevista de história de vida com moradores da cidade, nos anos 50, 60 e 70. O que ficou patente? Que quase todos os entrevistados, de alguma maneira, tinham relação com a ferrovia. Ou viajavam de trens, ou moraram perto dos trilhos, ou tinham parentes, pais, tios, primos, que trabalharam na ferrovia. Então esse foi o ponto de partida. Há uma relação pessoal. Meu pai também trabalhou na ferrovia. Então, para nós hoje fica difícil, ainda mais o brasileiro que não tem mais contato com a ferrovia, né? Mas é importante deixar claro que até mais ou menos 1960, o principal meio de transporte de longa distância era a ferrovia. Então, transporte de passageiros, transportes de carga, o serviço dos correios. Então, as cargas, as encomendas, as cartas, as encomendas, as cargas, que hoje são transportados por pequenos pacotes por transportadora ou pelo correio, serviço de SEDEX, embora fossem administrados pelo correio, pela empresa dos correios, ela era transportada pelas ferrovias. Então, havia inclusive o carro-correio, um vagão específico para transportar o material dos correios. Então é possível perceber que, por ela estar num ponto de conexão com 3 ferrovias, a Noroeste, a Paulista e a Sorocabana, ela se inseriu nessa dinâmica de intersecção com vários lugares, mas também propiciou ofertas de emprego, possibilidades de comunicação com várias regiões. Você coordenou 2 livros, os Nos Trilhos da Memória, contando um pouco da história desses ferroviários. E
Qual é o papel que eles tiveram, né, na formação da sociedade bauruense? Então, quando essa pesquisa surgiu com a memória de ferroviários, ela partiu de um diálogo com a produção existente já sobre as ferrovias, que era basicamente entender as empresas, funcionamento econômico, funcionamento administrativo, a relação com o governo federal, mas havia ainda quase não havia pesquisa sobre o papel dos ferroviários, quer dizer, como era o trabalho cotidiano, qual a relação que eles tinham com as empresas, com a hierarquia, com os chefes, a relação com os passageiros, os acidentes de trabalho, em que medida aquele trabalho na ferrovia, de alguma maneira, repercutia na vida cotidiana. Então, essa pesquisa teve a ver com essas preocupações. E o que ficou patente é o papel fundamental, pensando na história do trabalho, né? O papel fundamental da atuação desses trabalhadores para a constituição das empresas ferroviárias e do próprio sistema de transporte ferroviário. E há alguma história curiosa, assim, que poucos bauruenses sabem? O que quase não era divulgado é acidentes de trabalho. Então, os entrevistados relatam inúmeros acidentes, alguns sem muita consequência, outros que provocavam perdas, né? Não só de vida, mas produzindo invalidez em funcionários. Tudo indica que esses acidentes tendiam a ser censurados pela imprensa e pela sociedade em geral. Mas outro aspecto interessante ligado à ferrovia é que um jornal que tinha penetração regional, que era o Diário da Noroeste, que inclusive incorporou o nome da companhia no título, ele circulava por várias cidades à beira da linha da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E esse jornal promoveu uma campanha ligada ao interesse de algumas cidades contra rancenianos que viviam circulando por essa região. Então, em 1926, se não me engano, eles promovem uma reunião em Bauru com representantes das prefeituras de várias cidades e decidem promover uma campanha para criar um asilo de reunião dos rancenianos. Na época a palavra era leprosos. Então, o surgimento do Instituto Lauro de Souza Lima, que ocorreu aí mais ou menos em 1933, ele é resultado dessa campanha regional que foi promovida por um jornal de Bauru, mas que tinha uma penetração por meio da ferrovia. Professor, é muito interessante, né, descobrirmos então que o Hospital Lauro de Souza Lima, que é tão importante em Bauru, surgir dessa relação que Bauru tem com a história das ferrovias. E ele reforça essa característica regional, porque o hospital atendia uma população de uma parte significativa do estado de São Paulo, mas também de doentes vindos de outros lugares. Não era o único hospital no estado, mas ele tinha uma abrangência significativa, o que dava o caráter, volto a dizer, regional para a cidade. E a sua pesquisa, né, trabalhando com essa região do Centro-Oeste paulista, quais os próximos passos? Bom, a minha intenção é expandir e ler mais detidamente jornais de outras cidades, como São José do Rio Preto, Marília, região da chamada Alta Paulista, eu tive um contato muito preliminar. Presidente Prudente, também é uma outra cidade importante, com característica regional, teve uma produção significativa de jornais nos anos 20 e nos anos 30. Então, a minha intenção é ler mais detidamente alguns jornais, principalmente nos anos 20 e nos anos 30, dessas cidades, para tentar estabelecer conexões, semelhanças e diferenças no processo de formação, mas também na produção da imprensa, e identificar a relação da imprensa com essas sociedades locais. Então, quando o senhor aí já tiver os resultados aí dessa pesquisa, eu convido para retornar aqui no Diálogos e contar para a gente. Será um prazer. Agradeço, então, Célio, a sua participação aqui no Diálogos especial, né, comemorativo para os 116 anos de Bauru. Também agradeço ao convite. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe o nosso programa também pela internet. Assista, compartilhe e comente. Até mais!